Continuidade, então, no próximo bloco, convido o eminente senador Eduardo Girão para a sua indagação. Com a palavra, excelência, senador Girão. Muitíssimo obrigado, senhor presidente. Anastasia, vice-presidente da CCJ. Eu queria, antes de começar, ao mesmo tempo, já dou as boas-vindas ao doutor Augusto Aras aqui nessa comissão, para essa sabatina, mas eu tenho que manifestar o meu sentimento, o meu protesto e meu sentimento de discordância com as prioridades dessa comissão. Respeito quem pensa diferente, mas duas mensagens chegaram juntas aqui. A mensagem de recondução do procurador Augusto Aras e a mensagem do ministro André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. E me causou, confesso, indignação, porque eu acho que a gente está aqui no Senado e, não obstante a credibilidade dessa instituição, por pesquisas, todos nós somos afetados, por pesquisas de institutos aí, mostram que a gente vem caindo em termos de aceitação popular, o Senado Federal. E eu acho que atitude como essa, de não trazer para um momento, um dia como hoje, onde tem um esforço concentrado de senadores, a indicação do ministro André Mendonça apequena o Senado Federal, até porque, presidente, nós temos 10 ministros hoje no Supremo Tribunal Federal. O doutor Augusto Aras ainda tem mais o mês de setembro para fazer essa sabatina, para fazer, para responder aqui todos os questionamentos e ser reconduzido. O Supremo Tribunal Federal não. Se der um empate hoje, e aí? Como é que fica? Eu acredito que isso não é saudável para a República. E eu faço aqui um apelo pela liturgia, um apelo pela credibilidade, o fortalecimento da democracia, que a gente paute o mais rápido possível o ministro André, para que a gente possa fazer as perguntas para ele, para que a gente possa, de forma democrática, definir, porque o Brasil precisa de um novo ministro do Supremo. Eu queria, doutor Augusto Aras, em primeiro lugar, lhe agradecer a menção que foi feita ao meu nome aqui no início dos trabalhos. Eu estava na CPI, sou titular, mas recebi a informação do senhor celebrando, uma cobrança nossa, que é o GAECO chegar nos estados. São 7 estados, 15 estados que já chegou o GAECO para, de uma certa forma, operações de combate à corrupção serem fortalecidas, embora, com todo respeito ao senhor, eu acredito que uma força-tarefa como nós tínhamos a Lava Jato, o foco era todo em cima daquelas operações. Então, um GAECO desse federal, ele vai ter várias denúncias. Eu acredito que uma das razões por desmantê-lo da Operação Lava Jato, que é um símbolo do combate à corrupção no Brasil, que é a esperança de muita gente que a justiça fosse para todos, que inspirou novos magistrados, que inspirou novos políticos. Uma das razões para esse desmantê-lo foi a desativação formal das forças-tarefas que estavam focadas. Assim como nós tivemos no Petrolão, um resultado fantástico, a partir de esforço concentrado dos procuradores. Nos últimos meses, doutor Augusto Aras, nós temos visto aí a Comissão Parlamentar de Inquérito, que tem, de uma certa forma, cometido, no meu modo de entender, inúmeras arbitrariedades, ao arrepio da delimitação constitucional de suas atribuições. Não se investiga, por exemplo, apesar dos apelos, estados e municípios. A Polícia Federal ontem mesmo fez mais uma operação. Presidente, já são mais de 100 operações no país. Mas a CPI, apesar de ter sido instalada com 2 requerimentos, um para investigar eventuais ações e omissões do governo federal, que está certo, tem que investigar,
mas também tem o outro requerimento assinado por 45 senadores da Casa e que a CPI ignora solenemente. Só está observando um requerimento. Essa é a prática que a gente vê. Inevitavelmente, procurador, o relatório da CPI será encaminhado a Vossa Excelência. Indago, qual o papel da PGR diante de um relatório tendencioso, que há conflito de interesses flagrantes, a começar por um relator que tem um filho governador? Qual o espaço de investigação tem o Ministério Público Federal sobre a execução de verbas federais por estados e municípios? Essa é uma pergunta que eu queria fazer para o senhor. A outra questão diz respeito à liberdade de expressão, que está ameaçada no Brasil. Nós vemos uma escalada autoritária no país, onde, tanto na CPI, com quebras de sigilos bancários, fiscais, telemáticos, coincidentemente, de conservadores, essa é a grande realidade, pessoas que têm ideias divergentes das narrativas, que são muitas vezes impostas goela abaixo, e essas pessoas estão tendo aí, inclusive jornalistas, tendo aí seus nomes citados, investigação em cima deles, a partir da CPI. Jornalistas que têm 50 anos, como Alexandre Garcia, por exemplo, passou por várias emissoras. Eu fico muito preocupado com o TSE também desmonetizando canais, blogs, vindo se reunir aqui na casa, no Congresso Nacional, com lideranças partidárias, influenciando diretamente sobre a questão do voto auditável, por exemplo. E eu gostaria de lhe perguntar exatamente, a presidência da República, ela também não é uma entidade essencial à democracia? Pode o presidente ser chamado de genocida, ao passo que não pode criticar os ministros do Supremo? Há diferenças de importância entre o poder executivo e o judiciário? Seriam o Supremo e seus ministros imunes à crítica pública? Estaria o Supremo a adotar 2 pesos e 2 medidas? E como uma última pergunta, sobre essa questão aí da liberdade de expressão, eu indago dessa escalada autoritária que a gente está vendo. Porque eu estou muito preocupado com essa questão, com esse encaminhamento que vai ser dado sobre essa censura prévia que a gente está vendo no Brasil. O que a PGR pensa sobre isso? Qual é o seu pensamento sobre esse princípio constitucional fundamental? Isso é realmente algo que me deixa muito preocupado. Alguns senadores apresentaram pedidos ao Supremo Tribunal Federal para investigar Vossa Excelência por suposto crime de prevaricação, por não ter determinado a abertura de inquérito contra o presidente, em razão de suas críticas ao sistema de votação eletrônico, sem a possibilidade de auditoria. Na opinião de Vossa Excelência, há crime em se defender a possibilidade de auditar um sistema de votação, buscando mais segurança, mais transparência? Cometeu o presidente da República um crime nesse sentido? Isso é muito importante para que a gente possa fazer uma análise desse momento atual. E eu lhe agradeço, e lhe agradeço sobretudo pela parceria que fizemos com a PGR e com o Ministério Público Estadual no Ceará sobre as emendas parlamentares. Cada centavo, senador Anastasia, presidente, que a gente envia de emendas para o estado do Ceará, para as prefeituras, para entidades, a gente comunica. Fizemos uma parceria pioneira e inédita, a PGR e ao Ministério Público Estadual, para que haja uma fiscalização conjunta.
Então, eu lhe agradeço por essa iniciativa. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Girão. Antes de passar a palavra ao eminente Procurador-Geral da República, o eminente relator solicita a palavra. Com a palavra, o senador Eduardo Braga. Senhor presidente, eu queria aqui, eminente e caro colega Eduardo Girão, a quem eu tenho muito respeito, fazer uma ressalva na indagação ao doutor Aras. Não há relatório escrito nem apresentado. Assim como o senador Eduardo Girão é membro titular da Comissão Parlamentar de Inquérito, eu também sou. E não há relatório apresentado. Portanto, não há como adjetivar sobre o relatório nesse momento. Creio que, feita essa correção, vamos aguardar a resposta do procurador às indagações do eminente senador. Mas não há relatório aprovado nesse momento para ser adjetivado. Eu estou falando em suposição, tá? A opinião é minha, que não, é parcial. Mas é que Vossa Excelência disse que o relatório é tendencioso, que o relatório é isso, e o relatório não existe. Vossa Excelência está fazendo uma afirmação sobre um documento e mais, o relatório, ele terá que ser aprovado pela comissão. Portanto, o relatório do relator será submetido a voto. Talvez a falta de experiência no parlamento, é a primeira comissão parlamentar de inquérito de Vossa Excelência, talvez justifique. Mas a verdade dos fatos é que não há relatório, não dá para adjetivar nesse momento Eduardo o relatório. Braga, a opinião é minha, eu tenho direito a emitir minha opinião, é um relatório que para mim... Senhor... Não, mas para mim, do jeito que está a condução, é parcial. Senhores, então o que eu queria era apenas senhores, por gentileza, fazer uma pergunta. Eu pediria aos eminentes senadores, porque o tema nosso aqui nesse momento é essa batida. Com a palavra, o eminente Procurador-Geral da República para esclarecer ao senador Girão. Senhor presidente, senhores senadores, senadoras, senhor senador Eduardo Girão, em primeiro lugar, eu peço vênia ao senador Girão para dizer que eu só poderei me manifestar sobre a CPI quando receber o relatório, que parece que ainda não ocorreu, porque falta de conclusão. Em segundo lugar, dizer a Vossa Excelência, senador Girão, que a liberdade de expressão, ela, a par de ser o primeiro dos princípios para todo e qualquer cidadão brasileiro, também avança sobre um sistema de responsabilização política, civil, penal, administrativa, de membros de todos os poderes. Isso quer dizer que a liberdade de expressão tem Vossa Excelência quando manifesta a sua vontade, por opiniões, palavras e votos, quando o julgador, fundamentado na Constituição e nas leis, decide, quando o chefe do Poder Executivo, no âmbito das suas atribuições, também se manifesta, e o Procurador-Geral e os membros do Ministério Público em geral, quando exercendo independência funcional na atividade finalística, pode se manifestar também sobre um determinado ponto de vista, desde que manifestado. Então, a liberdade de expressão tem duas grandes vertentes. Uma vertente que é peculiar a um sistema de responsabilização que certos poderes e autoridades a têm, e um sistema geral e abstrato que é titular qualquer cidadão. No Brasil, a liberdade de expressão assegura a não censura prévia, de maneira que toda e qualquer responsabilização no que toca à liberdade de expressão só poderá ser feita a posteriori. Isso faz com que tenhamos um sistema bem peculiar ao chefe do Executivo Federal, que é o chefe de Estado e chefe de governo, e por isso ele não responde a crimes no curso do seu mandato, exceto aqueles, os anteriores ao mandato, fora do mandato, como tem um regime peculiar para os ministros do Supremo e o Procurador-Geral da República, e como tem para os senhores senadores e parlamentares, que são as imunidades materiais. Dessa forma, é muito complexo, como a imprensa tende, ou aqui algumas vezes eu fui instado, traçar a linha divisória entre a liberdade de expressão de um chefe de poder executivo e uma outra autoridade.
A mim me parece que o primeiro critério para distinguir o ato político, a retórica política do discurso jurídico, é a repercussão. Porque no direito, um fato jurídico é aquele que é emanado da vontade consciente de alguém e que produz efeitos na órbita jurídica. Isso é uma noção geral, é um conceito bem geral. Então, se a retórica política atinge o patrimônio subjetivo jurídico de alguém, aí entramos no direito. Fora disso, isso é retórica política. Eu vou dar um exemplo a Vossa Excelência. Várias perguntas foram feitas aqui para acabar sobre o que é que eu achava sobre ameaças ao sistema, à institucionalidade e tal. Olha, nós só podemos medir qualquer tipo de ameaça, nós só podemos medir a retórica ou o discurso jurídico se nós dermos concreção a esse discurso. Fora disso, nós não temos como fazê-lo. É possível que em algumas circunstâncias nós até tenhamos indícios de fatos, nós tenhamos um fundado receio de que alguma lesão venha a ocorrer em razão de um fato previsível, inevitável, mas isso não é a regra. Daí porque a grande dificuldade do PGR para não criminalizar a política é não supor que um discurso mais duro ou menos duro vai invadir uma esfera de proteção jurídica e dali extrair uma ação. Só para terminar, imagine Vossas Excelências, eu recebo no meu gabinete 106 representações mensais. O MP federal inteiro recebe 209 mil. Se eu fosse ajuizar inquéritos todos os dias para apurar cada representação, o Supremo não ia fazer mais nada, eu não ia fazer mais nada, ninguém ia fazer mais nada. Só o falso pastor, que eu peço desculpas ao pastor porque eu citei, porque ele foi vítima, é bom que se saiba que ele não... Só o falso pastor, só o estelionatário que usou o nome do pastor fez 96 representações contra autoridades de distintos poderes. E eu tenho que me manifestar seriamente, o Supremo tem que se manifestar seriamente, e só depois, quando o pastor tomou conhecimento, é que nós fomos ver que era tudo falso, tudo mentira, e que nós estamos apurando quem foi o criminoso. Eu agradeço a Vossa Excelência pela oportunidade e quero dizer, para terminar, só para terminar, eu tenho independência funcional tanto quanto um garoto ou uma garota que acaba de entrar na instituição, assim também o tem. Vossa Excelência, quando vota, também tem imunidades materiais. O juiz tem liberdade de convencimento devidamente fundamentada. Esta acusação de prevaricação, eu peço muita vênia, mas felizmente o Supremo Federal, em 2 decisões, reconhece que a minha independência funcional me dá o direito de aquilatar a idoneidade de certos atos para interferirem ou não na esfera jurídica, porque, do mesmo jeito que eu posso ser tido por algum adversário interno como omisso, um juiz pode ser tido como prevaricador porque não julgou em 10 dias, que é o prazo que o julgador tem, ou um senador pode ser tido como prevaricador porque não votou uma matéria em tantos dias. E para terminar, quero dizer que o ex-presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, sofreu uma notícia-crime neste ano, em fevereiro ou maio, não me lembro mais, porque não botava em pauta os pedidos de impeachment do presidente da República. Ali, a manifestação deste PGR foi no sentido de que a liberdade do presidente fazia com que Sua Excelência tivesse o juízo de valor discricionário e de legalidade, respectivamente, para poder decidir quando fazê-lo. O parecer foi acolhido por unanimidade pelo Supremo Tribunal Federal. Chegou o último escrito. Estou disponível.